E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje eu dividi aqui em 4 partes e vamos começar falando sobre perseguição e injustiça. Ontem ocorreu o tal evento lá no Ministério da Saúde que contou com a presença do Felipe Neto. E o que é que ele falou? Bom, nada a ver com saúde. O Felipe Neto focou na questão da censura, ou como ele diz, na regulação das redes. Eu quero mostrar para vocês e depois olhar um editorial do Estadão de hoje que, para minha surpresa, apontou alguns absurdos que estão acontecendo no Brasil, dando como exemplo o caso do morador de rua que ficou preso por 11 meses por supostamente ter participado do dia 8 de janeiro. Aí depois a gente vai falar do Dilma, que não tá muito bem, né? Vocês estão observando. Além de trazer algumas notícias sobre o Brasil, mostrando que a gente tá caminhando pro abismo, ontem ele concedeu entrevista pro SBT, flopado, ninguém viu, quase não tinha ninguém assistindo. E o Dilma falou mentiras e verdades. Primeiro a gente vai olhar a mentira que ele falou, pra depois a gente olhar uma frase do Dilma que, cara, ele tem razão no que ele tá falando. Ele tá falando inclusive de Bolsonaro. A gente vai falar isso no terceiro tema, mas antes, na hora que a gente analisar a fala do Dilma, olhar com um cenário um pouco maior, fora da caixinha, eu quero abordar o outro editorial do Estadão sobre o Partido Chega, né? A eleição de Portugal e por que isso deveria interessar os brasileiros. Vamos trazer a situação para o Brasil, tentar tirar alguma lição que eu garanto que é interessante e por final, hoje eu acho que a gente sim vai conseguir falar sobre eleições e temos boas notícias. E vamos lá. Quase menos 2 minutos, né? A introdução ficou até mais rápido. Mas vejam só. Esse vídeo eu vou mandar no Telegram, porque a qualidade do áudio não tá tão boa. E eu tenho a aspas, né? A fala do Felipe Neto ao longo do evento de ontem. Mas tá ali, ó. Mais uma vez, Felipe Neto clamando por censura. Use a aba de comentários para deixar sua mensagem carinhosa para esse ser de luz tão preocupado com a democracia. E tá aqui, ó. Poder 360 noticiou a fala. Felipe Neto defende regulamentar redes sociais para vencer a extrema-direita. Gente, você está propondo um tipo de lei para obter a vitória em cima de um grupo político? Isso é perseguição. Não vem com papinho, 2 conversas, o objetivo está claro. O Felipe Neto ele não está preocupado em reduzir as mentiras, né, combater o ódio. Não, ele está preocupado com isso. A preocupação dele é vencer um lado político. Então tá claro que existe, na verdade, um objetivo eleitoreiro por trás do PL 2630. E só tá confirmado. E isso ainda foi... Olha só, se isso tivesse sido dito numa live do canal dele, numa postagem de rede social, mas aqui foi num evento oficial do governo Lula. Olha como a estrutura do Estado vem sendo utilizada. Por muito menos, no governo Bolsonaro, iriam acusar o governo de abuso de poder político e econômico. Porque essa foi mais ou menos a tese lá da história da reunião que Bolsonaro fez com os embaixadores. Ele se utilizou, né, de um prédio palaciano, né, do governo federal para isso, fazer a reunião, para usar um poder que os outros não tinham. Olha como o governo Lula vem utilizando, né, as suas estruturas. Aí tá ali, ó. Felipe Neto disse nessa segunda que é preciso tirar o ambiente digital do domínio da extrema-direita e que isso não será possível apenas com diálogo. Afirmou que a única forma do pacto civilizatório vencer esse grupo político é com a regulamentação das plataformas. Censura. Estamos vivendo uma crise nacional de comunicação e é muito importante que tenhamos todos os olhos voltados para isso. Não é crise. O que está acontecendo no Brasil e no mundo é que as pessoas comuns estão tendo o direito de falar. As pessoas não são mais obrigadas a ouvir William Bonner. Esse que é o ponto. Estamos falando de uma disputa, de uma briga, que precisa ser multissetorial e que precisa de investimento público. Será que ele quer investimento para o Instituto Vero, um instituto que ele criou para combater as fake news? Ele participou do seminário A Informação como Aliada da Ciência durante e depois do Fique em Casa, realizado pelo Ministério da Saúde para a concepção e criação do Memorial do Fique em Casa. Felipe Neto disse que a extrema-direita dominou o país por 4 anos e que permanecerá ativa, pois quer voltar ao poder. Não, ninguém quer. Vamos desistir, né? Tem o PT é tão bom.
Para que alternância de poder? Falou que o grupo atraiu pessoas para o seu lado por meio da manipulação da fé e com teoria da conspiração. Insiste em mentir para si mesmo, ao invés de tentar encarar de frente a verdade. As pessoas estão cansadas da esquerda. A esquerda é puro ódio, é puro ressentimento, sabe? Não tem nada para oferecer. E elas estão olhando no outro lado, que está falando de reduzir imposto, de reforçar a segurança pública, de voltar a ter uma educação que ensine alguma coisa, ao invés de ficar doutrinando. Mas para ele é tudo teoria da conspiração. Enfim, além de proporcionar o sentimento de acolhimento e a sensação de pertencimento a um grupo. Isso é até verdade, porque na esquerda você não tem espaço se você não rezar a cartilha. Você é perseguido. Enquanto não colocarmos em prática a educação midiática, desde as crianças até os adultos, não vamos ganhar a batalha. É preciso investigar e saber quem produz os conteúdos informativos. É mole? Educação midiática, doutrinação midiática, né? Isso que ele quer falar. E monitoramento dos opositores. No vídeo, se vocês olharem a fala dele, ele ainda vai falar sobre a gente tem que perder o medo de discutir, que só uma palavra pode resolver, e se chama regulamentação. Esse é Felipe Neto. Essa é a turma do Lula. Perseguir e perseguir. É a única política pública deste governo. Aí, eu fiquei surpreso. Hoje, dia 12 de março, como de costume, o Estadão normalmente ele publica diariamente 3 editoriais e abre espaço para 2 colunistas de opinião lá na coluna deles. E aí tá ali, ó. O incrível caso do sem-teto golpista. Morador de rua, preso por quase um ano, acusado de participar do 8 de janeiro, deve ser absolvido por falta de provas num caso exemplar dos abusos em nome da defesa da democracia. Abusos. Palavra, né, que está começando a ganhar um certo espaço na imprensa. Não só ela, como a ideia que tentam colocar. Não é a primeira vez que essa ideia vem sendo colocada na mesa, né? Em nome da defesa da democracia, estão cruzando algumas linhas que não deveriam cruzar. E as críticas seguem aumentando. Quando vai mudar as coisas? Não faço ideia. O que eu sei é que nenhuma mudança vem antes dessa mudança de clima. O caso de um morador de rua que passou quase um ano preso, foram 11 meses, por suposta participação no ataque bolsonarista à sede dos 3 poderes no infame 8 de janeiro, que provavelmente será absolvido por falta de provas, é exemplar dos exageros que estão sendo cometidos em nome da defesa da democracia, e o Estadão consegue dar nomes por parte do Supremo e da PGR. O serralheiro Geraldo Felipe da Silva vivia em situação de rua em Brasília havia 3 meses. Quando foi observar a razia promovida pela malta bolsonarista, a curiosidade que o movera, conforme depoimento prestado às autoridades, lhe custou caro. Quase um ano de prisão, sem que tenha cometido crime algum. É possível imaginar a angústia e o sentimento de impotência do sem-teto, que, sabidamente inocente, viu o poderoso aparato persecutório do Estado se voltar contra ele. Quantos mais, e eu nem vou falar em termos de democracia, mas não veem diariamente o aparato do Estado sendo utilizado para perseguir pessoas, e as pessoas se veem numa situação que elas não têm o que fazer. E é bom lembrar que não teríamos chegado até aqui se não fosse inclusive o apoio do Estadão a tudo que está acontecendo. Geraldo foi preso em flagrante e acusado pela PGR dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio público tombado. Gente, são 5 crimes diferentes. 5 crimes diferentes. Como é que você acusa uma pessoa disso para depois não ter prova? Que é o que o Estadão aponta e o que a gente já está acompanhando na imprensa. Denunciado ao Supremo por todos esses gravíssimos delitos, o homem que não derrubou sequer um vaso de plantas no chão naquele dia infame se tornou réu em 31 de maio de 2023. Só deixaria a cadeia em novembro e, mesmo assim, para continuar respondendo às acusações de liberdade.
Só no dia 8 passado, o ministro voltou pela absolvição do serralheiro. Segundo o ministro, não foram apresentadas provas suficientes de que Geraldo tenha participado da insurreição, aderindo dolosamente ao intento de tomada do poder e destruição do Palácio do Planalto do Congresso do Supremo. Ou seja, a mesma PGR que acusou Geraldo de crimes gravíssimos foi incapaz de provar sua culpa e pugnou por sua absolvição. Mas o dano já tinha sido causado? O desleixo do parquê e também da corte, que aceitou uma denúncia inepta, autoriza a inferência de que Geraldo foi tratado como só mais um em meio às denúncias de baciada que a PGR ofereceu contra os acusados de praticar os atos. Em nome de uma suposta cruzada em defesa da democracia, abusos têm sido cometidos pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Até uma altercação envolvendo o ministro no aeroporto de Roma já foi tratada como um ataque contra o Estado Democrático de Direito. Inclusive, integrantes do governo Lula na época que falaram isso. Liberdades foram cassadas sem o devido processo legal. Punições preventivas têm sido determinadas pelo Supremo, como é o caso dessa estapafúrdia decisão do ministro que proíbe Bolsonaro de participar de evento em quartéis. Aí tem 2 parágrafos que, depois de fazer todas essas críticas, o Estadão fala: não, mas nós entendemos que realmente toda pessoa de bom coração entende a importância do judiciário atuar, ainda mais numa época que a PGR do Aras não fazia nada, né? Dormia em berço esplêndido, deixava o Bolsonaro golpista, que queria dar um golpe desde o primeiro dia de seu governo. Eles usam a expressão, desde o primeiro dia até o último, o Bolsonaro fomentou um golpe, blá blá. Aquela ideia chata, 2 parágrafos para... Não, mas a gente entende o que você fez. E aí o Estadão depois parte para os finalmente para falar que, ao fim e ao cabo, é reconfortante saber que um homem inocente deverá ser reconhecido como tal pela mais alta instância do poder judiciário do país. Mas diante da violência estatal, cometida contra Geraldo Felipe da Silva, entre outros abusos, é o caso de se perguntar: afinal, quantos Geraldos ainda há atrás das grades na segunda maior democracia das Américas? Quantos Geraldos? Será que ele é o único? Até porque o próprio Estadão vem apontando, né, muita coisa que está acontecendo. Você vê que a PGR apontou que Felipe Martins poderia ser liberado, né? Que a informação que tinha na época foi meio imprecisa. O Estadão comentou sobre isso antes da decisão, uma matéria do Marcelo Godoy, só para dar exemplo. Teve... Não tem a ver com 8 de janeiro, na verdade até tem, né? Que é aquela questão do Jordi, e o cara que teria mandado mensagem para ele, e aí constava uma imagem, né, de que ele estaria lá no dia 8, quando na verdade ele não estava, era uma foto de 2019, que a foto original tinha até um broche. O erro, em parte, foi do cara, né, que pegou, ele mesmo que tirou o broche, etc, postou nas suas redes sociais no dia 8 de janeiro, mas a polícia também, né, cabe também à polícia ter certeza, averiguar a foto, ver se não tem nenhum indício de manipulação, ter certeza, olhar, e tinha alguns indicativos na foto que possivelmente ela não era do dia 8. Mas tá aí. E é que só do que vem de cabeça rápido, sem parar pra pensar. O certo é, né? O Brasil tá horrível. E a gente tá comentando muito sobre o Lula, sobre as últimas pesquisas. Obviamente, esses temas, eles não têm a mesma profundidade, o mesmo impacto que tem o preço dos alimentos, o preço da energia, segurança pública. Mas eu tenho para mim que pelo menos aquele eleitor mais atento, que sabe, até o eleitor de centro, né, que quem sabe votou em Lula por nome, né, da democracia de uma frente ampla, eu acho que a turma tá vendo o que tá acontecendo. E ainda que falar, mas o Lula não tem nenhuma relação com isso daí. As pessoas olham e falam, poxa, mas existe uma certa leniência, existe uma certa complacência, porque o governo federal tá calado. Calado. Aí teve lá a suspensão das multas da Lava Jato. Agora o governo tá calado, mas quando teve a suspensão do primeiro momento, foi festa.
Os petistas bateram no peito como se fosse uma vitória deles. Então, assim, não sei, né? Essas coisas aí, eu acho que elas estão fomentando um sentimento muito ruim na sociedade que eu acho que vai acabar sendo depositado no colo da esquerda no período eleitoral. Sim, principalmente em 2026. Mas, vamos ver, né? Vamos observar. E aí, falando desse caso, né, desse cenário de derretimento, a petista Eliane Cantanhede, uma das maiores petistas da imprensa nacional do consórcio, escreveu o seguinte: Lula faz reunião em 18 de março, daqui a 6 dias, para dar broncas nos ministros. Mas quem vai dar broncas em Lula? Ela quer saber, né? E tá todo mundo apontando que o Lula não tem mais os petistas da velha guarda pra cutucar o seu ombro e falar: Lula, você tá errando muito, viu? Você tá demais, irmão. Você só faz caquinha. Lula bateu o martelo. A próxima reunião ministerial será na segunda-feira, dia 18. E, por mais que o governo vai dizer que isso já estava na agenda havia tempos, a verdade é que a luz amarela finalmente acendeu no Planalto e no gabinete presidencial depois das 3 últimas pesquisas e de praticamente todas as colunas de opinião no fim de semana. Interessante ver que a Eliane Cantanhede que está afirmando isso. É uma reunião ministerial de urgência que só foi marcada porque o governo está percebendo que o abismo é logo ali. Aí o Josias, petista lá do alto também, né? Aquele carequinha de barba, sem nova marca, governo Lula houve alarme da impopularidade. Restou a impressão de que o azedume que escorre das pesquisas decorre da incapacidade de Lula de convencer o eleitorado da tese segundo a qual o Brasil voltou, né? E teria voltado para uma posição mais vantajosa do que aquela que ostentava sob Bolsonaro. E parece que não é bem assim. Como o bolsonarismo se mantém sólido, os lulistas intranquilos alarmam-se com a percepção de que Lula, além de não atrair a simpatia dos eleitores do rival, distanciou-se de pessoas que votaram nele em 2022. E aí, para falar de marca, eu acho que os petistas estavam pensando em criar uma marca. E aí o Lula mentiu, né, sobre isso na sua entrevista flopada pro SBT. Ai, não existe essa bobagem de vale carne, diz Lula em entrevista ao SBT. O presidente disse que deu muita risada com o boato sobre o suposto programa e atribuiu a responsabilidade de vazamento a ministro. Pô, mas é mentira, né, Lula? Aí é complicado. Suposto vazamento, Lula. Suposto vazamento ontem. Ontem, de manhã. Vale Carne está em estudo, com grande chance de não dar certo, diz Paulo Teixeira. Mas recebeu. E teve estudo. Grande chance de dar certo, mas tá aí, tá na mesa. Então, quando o Lula fala que é bobagem, não existe a voz, não. Ela existe. Ela existe. Ela existe. E é bem real. Seu ministro, não é que ele não é, né, responsável de vazamento. Não é vazamento. Ele falou com todas as letras, né? 7 dias atrás. E ontem, aqui, ó. Então, tá ruim, né, Lula? Se controla aí, amiguinho. Se controla aí. Aí, falando de comida, vou até mostrar a nota em si, né? Lula admite inflação e vê como é essencial baixar o preço dos alimentos. Finalmente, né, percebeu alguma coisa. Lula ressaltou a necessidade de reduzir o preço dos alimentos e produtos básicos como energia para ter credibilidade com a população. Aqui tem que ter aquela malícia. Tinha que ter aquela malícia, né? Tinha que ter os jornais de direita. Revista Oeste. Vou até dar dica aí se alguém estiver assistindo. Quando você lê uma matéria dessa, vocês têm que soltar assim, ó. Lula, eu pensei em colocar assim, urgente. Urgente fica demais. Mas quem sabe assim, um reviravolta. Aí você coloca: Lula ataca jornalistas da Globo no SBT. Vírgula, entenda, ponto. O entenda virou marca da imprensa. O Matheus Leitão usa isso.
O Matheus Leitão usa isso, então vocês podem usar. Aí o leitor vai ver, não, vai ter que dar uma olhada. E aí vocês falam assim, ó, destoando de todas as narrativas da Rede Globo, da Folha de São Paulo e dos colunistas chapa branca da imprensa tradicional, Lula finalmente confirma o que o povo já sente no bolso há vários meses, que o preço da comida e energia está altíssimo, diferente do que grandes bastiões como a Miriam Leitão negam e alardeiam o contrário. Tem que lançar assim, tem que começar a usar essas notas. Essas notas são boas, viralizam e gera aquela assim, imagina a Miriam Leitão vendo, o Lula me atacou, o que foi que eu fiz? Aí já fica preocupado. Tem que semear, pô. Tem que fazer o que a imprensa faz. E não é mentira. Por quê? Porque a Miriam Leitão fala que não tem inflação. A Miriam Leitão fala que tá tudo barato. Tá tudo barato. Miriam Leitão só falta pegar, ligar a câmera pra falar que gasolina tá 50 centavos. Tá mais barato na Venezuela. Tem que usar da malícia, tem que pegar e aproveitar esses momentos. Deixar aí de sugestão aí. Alguém vê. Solta a nota assim. Não perde essas oportunidades. Não perde. Aí tá aqui, ó. Janes Manuel comenta sobre o caso, né? Esquerda, grande liderança aí, né? Um grande influenciador de esquerda. Uma parte dos comunicadores, jornalistas e mídias petistas assumiu o discurso de que está tudo bem. E a queda de popularidade é só problema de comunicação. Parece que o governo não entrou nesse negacionismo, o que é bom. O problema é outro. E é interessante que ele levanta, porque a gente comentou nos últimos dias, você tá vendo aí as discussões. Isso rodou bastante até num tweet do Felipe Neto e naquele texto do Atushi. O texto do Atushi do "Não critique Lula. Não critique, senão vai ter um novo golpe da CIA". E aí o Felipe Neto, ele postou a nota da Folha de São Paulo falando que a renda do trabalhador aumentou. E aí falava, você olha para um lado, olha para o outro, são apenas notícias positivas. O Lula está derretendo? Por quê? Sei lá, né? Os caras inventam uma coisa. Não, o Lula está derretendo porque não sabe se comunicar. Não sabe se comunicar. E os caras estão falando, irmão, tá tudo caro. Não, o Brasil tá barato. Irmão, tá tudo caro. Não, pra minha comunicação. Cara, a comida tá cara demais. Não. Lula sensacional, sensacional. E você vê a própria turma da esquerda falando, vocês estão malucos. Vocês estão malucos. Aí você vê, ó, o Brasil de Lula. O Brasil que, segundo a Miriam Leitão, tá tudo bem. Baixas taxas de investimento indicam sinal de alerta para a economia do país. E a crise é generalizada, por quê? Vamos botar em itens, né? A gente já colocou aqui o primeiro. Preço de alimento e energia não para de subir. Está cada vez mais caro. Aí temos falta de investimento, né? Baixas taxas de investimento. No pior nível 2019, elas limitam o crescimento e expõem a capacidade do Brasil para atrair recursos privados. Como diz o velho chavão, o Brasil é um país marcado por contradições. Enquanto o produto interno bruto cresceu 2,9% em 2023, no embalo da força do agro, a taxa de investimento que se destina à ampliação da capacidade produtiva recuou para o número abaixo desde 2019. O índice atual de 16,5% do PIB está aquém da média da maioria das economias emergentes e bem distante do nível recorde observado nas décadas de 70 e 80 do século passado, quando era de 22%. Ou seja, regredimos no tempo. Taxas pífias de investimento condenam o país a crescimentos modestos, como tem sido sua média, e impedem que melhorem os níveis de produtividade, fator indispensável para qualquer nação avançar. Aí você tem queda do investimento, preço das coisas subindo e, quando você olha para a economia, agronegócio, o principal responsável pelo pibão do Lula, olha aí, falências no agro ameaçam o mercado de fiagros que já soma 34 bilhões. Onda de inadimplência gera preocupações sobre a saúde desses fundos e coloca em risco o esforço para alargar o acesso ao capital por meio da securitização de dívidas. E é o Alfredo Menezes, que é o gestor, né, dono da Axiarmon, uma gestora que vem performando melhor que o CDI,
fazendo aqui propaganda de graça, né? Porque ele foi atacado pelo Murilo da Arco Advice. O setor agro foi o mais importante, né? Foi o grande impulsionador do PIB. Tudo leva a crer que este ano será mais difícil. Aí você tem o BID indo na mesma linha, apontando, olha, comida tá cara, investimento tá caindo e a tendência é de uma retração na economia, pelo menos em relação ao anterior. BID estima a PIB do Brasil em 1,5% e crescimento abaixo da América Latina. O Brasil já vai crescer menos que a América Latina. Vendas no varejo caem mais de 4% em fevereiro na comparação anual, mostra a Stone. Aí quando você vê essa mesma informação, por outro ângulo, colocando um a mais, varejo, fevereiro de 2023, teve queda de 7,6% em relação a 2022. O do ano passado já teve queda. Agora temos o dado de 2024, que teve queda de 4,1% em relação a 2023. Ano após ano. E ainda piora. O Gloves, ele coloca ali uma postagem dele de 10 de janeiro para falar, olha, ele é um cara do mercado, então ele tá falando, ó, eu tô falando isso, né? Na minha análise, está acontecendo desde janeiro, e aí ele deu RT numa postagem do ex-ministro do FHC, o Luiz de Barros, que ele fala assim, ó, impulso fiscal bate recorde e chega a 300 bilhões em 22 e 23, calcula XP. Indicador mostra se a política de gastos do governo está impulsionando ou segurando a atividade econômica. Ou seja, o Brasil só não está pior porque os gastos estão em excesso. E tá ali, ó. A economia brasileira está 100% anabolizada com o gasto do governo. A inflação dos mais pobres já explodiu. A atividade econômica despencou. Pequenos e médios empresários estão quebrando. É o que está sustentando no final. E o dinheiro está acabando. Aí, na mesma entrevista, né, o Lula sumiu mais uma vez o óbvio. Ainda estamos muito aquém daquilo que prometemos, diz Lula sobre queda na popularidade. É isso aí, né? Pelo menos Lula tá percebendo que tá muito aquém. Muito aquém. E a tendência é que vai continuar dando errado. E o Lula falou uma coisa que é uma verdade também na sua entrevista, ou pelo menos uma verdade momentânea do momento, né, de um retrato, mas que pode deixar de ser verdade no futuro, com fé em Deus. Só que para falar sobre isso, falar sobre a fala do Lula, antes de chegar lá, eu quero construir o alicerce. Né? A gente bateu o piso, né? Levantar umas paredes, botar uns fios, dar uma pintada. Aí depois a gente bate a laje, pra gente falar do Lula. E a gente vai falar, né, esquerda e direita, que estão vivendo momentos diferentes no mundo, não é nem no Brasil, no mundo inteiro. E aí eu quero começar com o outro editorial do Estadão. Portugal se move à direita. A manchete ok, título ok. Aí quando você vai olhar o subtítulo, ascensão reacionária não ameaça a democracia, mas sinaliza um mal-estar que exige resposta? Ascensão reacionária, então, já começou. Após as eleições de 22, o próximo pleito só deveria ocorrer em 2026. Aí você se pergunta, mas por que teve eleição agora? Mas foi antecipado, após o premier Antônio Costa, amigo do Lula, renunciar na esteira de acusações de corrupção ao seu governo. A chamada geringonça dos partidos de esquerda geriu relativamente bem a economia. No mesmo parágrafo, após dizer que geriu relativamente bem a economia, mas a insatisfação dos portugueses com o custo de vida. Não, geriu bem, só que o custo de vida tá ruim. Não, bem demais, né? Então geriu bem para quem? Para as elites. Só. O Estadão já, né, se contradiz no primeiro parágrafo, porque está movido pelo ódio. Quando você está movido pelo ódio, você não consegue escrever direito. O desejo de renovação econômica explica a opção do eleitorado pela plataforma de centro-direita, menos impostos, mais incentivos à iniciativa privada, mas não dá conta da novidade destas eleições, a ascensão do partido populista antissistema e anti-imigração, o Chega. Será que realmente é anti-imigração? Que em 2022 saltou de 1 para 7% dos votos e agora conquistou 18,1%.
Em 2 anos, o partido saiu de 1 para 18. Gente, é um crescimento gigantesco, tornando-se a terceira maior legenda com 48 parlamentares. Em abril, Portugal comemorará 50 anos da Revolução dos Cravos, que derrubou a ditadura de direita de Antônio Salazar. Desde então, o país foi um modelo de estabilidade econômica, com a centro-direita e a centro-esquerda se alternando no poder. A incógnita é até onde Portugal se moverá à extrema-direita. Até o momento, não muito. A AD foi às urnas, asseverando um inequívoco não à aliança com o Chega. O AD é a união de os partidos de direita, né, que tinha no passado. É o Centrão. É o Centrão social-democrata. Após as eleições, o chefe do Chega, André Ventura, assinou a essa possibilidade, mas o líder da AD, Ulisses Montenegro, reafirmou seu não. A gente não vai compor com vocês. O Partido Socialista declarou que será oposição, mas não vetará um governo da AD, que assim poderá governar, sem precisar formar uma geringonça de direita. Mas, você vê, até engraçado, não? Tia das tesouras. O PT vai ajudar o PSDB a governar. Não, vocês não precisam abrir espaço para a direita de verdade. Não, ele vai ajudar vocês. A gente vai ajudar o teatro das tesouras. Mas sem maioria, disputará suas pautas uma a uma, negociando compromissos à direita e à esquerda. A ascensão do Chega sinaliza uma irritação do eleitorado. Uau, sério? E precisa de resposta dos partidos tradicionais em questões como racionalização da administração pública, combate à corrupção, reforma da justiça e serviço de qualidade em saúde e educação. Um sinal de que o protesto foi ouvido foi dado pelo líder socialista. Não há 18% de portugueses votantes em preconceituosos e ignorantes. E as outras palavras, realmente não há. A esquerda, a extrema esquerda, em qualquer lugar do mundo segue negação. Qualquer pessoa que defende valores básicos é amplamente atacada. Enquanto eles continuarem assim, né? Vão continuar perdendo um atrás da outra. Um atrás da outra. É o preconceito. E o Estadão segue dando voz para isso. O Estadão realmente é... Assim, o golpismo tá no sangue, né? Um jornal que foi criado para dar um golpe de Estado. Tá aí até hoje. Essa reconquista passa por enfrentar o desafio da imigração, o principal combustível do Chega. A população de Portugal, como a de outros países da Europa, está envelhecendo e encolhendo, e precisa de imigrantes dispostos a trabalhar e criar suas famílias no país, aportando capital financeiro e humano. Mas a imigração ilegal desperta apreensão. A ilegal. É isso que o Chega, inclusive, combate e o Estadão não informa. Será crucial para o novo governo separar o joio do trigo, reprimindo a imigração ilegal e estimulando a legal. Assim, no futuro próximo, a tradição moderna de Portugal se mantém, mas não há espaço para a complacência. Aí você está perguntando, tá, e qual é a fala do Lula? O que é que o Lula disse que faz algum sentido e por quem está falando disso? Calma, chegaremos lá. A gente só construiu aqui, só bateu o contrapiso. Tem que levantar as paredes ainda. Antes mesmo do Estadão postar esse editorial, que foi o de hoje de manhã, 3 da manhã, ontem, o Hélio Beltrão já estava comentando sobre o comportamento da mídia brasileira, que não mudou nada em 24 horas. Ele fala assim, ó, a mídia fora de Portugal, do Brasil, está destacando o perigo da extrema-direita em Portugal, que obteve 20% das cadeiras do parlamento nas eleições ontem. Se refere a um partido Chega, né, liderado por André Ventura. E aí o Hélio Beltrão fala o seguinte, mas quais seriam essas ideias então tão perigosas? Por que será que o Chega, né, é tão atacado? Aí ele falou assim, ó, o ChatGPT respondeu. E ele colocou ali uma resposta que ele obteve do ChatGPT. Perguntou, ChatGPT, quais são as ideias que o Chega defende? Aí tá ali, ó. Alguns dos principais ideais de André Ventura, líder do partido político Chega, incluem combate à corrupção e impunidade, restauração da autoridade do Estado e da segurança pública, controle da imigração ilegal e defesa da segurança das fronteiras, redução da carga fiscal e incentivos para o empreendedorismo, defesa dos valores tradicionais e da identidade nacional portuguesa, fortalecimento da justiça e punição rigorosa para criminosos, promoção da meritocracia e combate aos privilégios políticos. Estas são algumas das ideias propostas frequentemente destacadas por André Ventura e pelo partido Chega em Portugal. Olha, o Betão termina em tom sarcástico, né? Nossa, que perigo. Que perigo. E aí eu fiquei na dúvida, né? Será que eu acredito
no Hélio Beltrão? Fiquei na dúvida. Aí eu resolvi eu mesmo perguntar. Falei, não, eu mesmo vou perguntar. E eu perguntei, ChatGPT. E aí? Quais as ideias que o partido Chega defende? E tá aqui uma resposta, né? Que vai além do tópico. E o ChatGPT responde o seguinte. O Chega é um partido político de Portugal que tem ganhado visibilidade nos últimos anos. Sua agenda é marcada por diversas propostas e posicionamentos em diversas áreas. Aqui estão 10 itens que são frequentemente associados à agenda do partido, juntamente com suas explicações. Primeiro, política de imigração restritiva. O Chega defende a política de imigração mais restritiva. Não são contra, mas restritiva. Combater a imigração ilegal com um controle rigoroso das fronteiras e limitação da entrada de imigrantes. Eles argumentam que isso é necessário para proteger a identidade e os interesses dos portugueses. A identidade nacional, o sentimento de pátria, os interesses dos portugueses, soberania nacional. Primeiro item que o ChatGPT nos dá já nos remonta à discussão sobre soberania nacional, patriotismo. Segundo, combate à criminalidade e segurança pública. Propõe medidas mais rigorosas de combate à criminalidade, incluindo penas mais duras, reforço das polícias e aumento da segurança em áreas urbanas. Uau, como é reacionário! Redução da burocracia e carga fiscal. O Chega defende a redução de burocracia dos impostos, visando estimular o empreendedorismo e o crescimento econômico. Eles acreditam que uma menor carga fiscal pode impulsionar a economia e criar mais empregos. É a curva de Laffer que ele está falando, você reduz o imposto e aí a economia tende a desandar. Meio que Bolsonaro defende também, né? Nossa, como eles são reacionários! Minha Nossa Senhora! Defesa dos valores tradicionais e família. Aí agora o bicho pegou, né? O partido valoriza os princípios tradicionais e a família como base da sociedade, opondo-se a certas formas de ativismo social que consideram prejudiciais aos valores morais e culturais portugueses. Os wokes, né? Combate ao radicalismo. Olha a palavra radicalismo religioso. Pra não explicar, né? É o radicalismo. Política externa nacionalista. O partido promove uma política externa mais nacionalista, defendendo os interesses de Portugal de forma assertiva e priorizando a soberania nacional em questões como migração, comércio e segurança. Ou seja, não iremos seguir as ordens da União Europeia, ordens globalistas, ordens da ONU, OMS, OMC. Vamos olhar o que é bom para nós, para os portugueses. Mais uma vez, soberania nacional. Soberania nacional. Lá, essa discussão, hoje eu até vejo assim que é meio que mais fácil de entender, porque na Europa recentemente está crescendo tanto. Porque lá, muitos países estão sofrendo por conta das decisões da União Europeia, da qual eles fazem parte. O Brasil não é muito impactado pelo Mercosul, então é difícil as pessoas entenderem essa questão de soberania e como isso impacta. Eu pedi 10 itens, né? Tá ali os 10. Defesa dos direitos humanos. O Chega é conhecido por defender direitos dos animais e propõe medidas para combater abuso e a crueldade contra os mesmos. Qual a maldade nisso? Promoção da, olha isso aqui, educação patriótica. Ah, que a esquerda pira. O partido propõe uma reforma educacional que promova valores patrióticos, a defesa da nação, e o ensino da história e cultura portuguesas de forma mais abrangente, com o objetivo de fortalecer a identidade nacional. Isso é uma coisa, gente, que, na minha humilde opinião, falta na direita brasileira. A busca pela identidade nacional, que é um sentimento que nos une, que dá uma liga. Graças a Deus, hoje, a direita tem Bolsonaro, que consegue unir pessoas de diferentes matizes, de ideias diferentes, gente que às vezes torce o nariz, mas beleza, tá todo mundo aqui meio que no mesmo barco. O Lula tem isso em certa parte na esquerda. Mas, na hora que você vai olhar realmente se põe identidade que transcenda isso e una os brasileiros, se falta e vem perdendo. A esquerda vem tentando destruir isso a todo custo. Todos os valores brasileiros são jogados no ralo.
É interessante, é a melhor forma de conseguir uma união nacional, através disso, uma identidade nacional. Lá em Portugal estão discutindo isso, principalmente depois dessa questão de imigração desenfreada. Crítica à União Europeia e o globalismo. Aqui também o Estadão odeia, né? O Chega expressa críticas à União Europeia ao globalismo, defendendo uma abordagem mais soberana. Olha pra lá, soberania. Soberania está muito mais em moda do que as pessoas imaginam em relação às políticas e acordos internacionais, com mais ênfase na autonomia nacional. E, por fim, eles ainda até falam de proteção ao meio ambiente e recursos naturais. Embora não seja uma prioridade central, o partido reconhece a importância da proteção ambiental e propõe medidas para preservar os recursos naturais, equilibrando essas políticas com outras necessidades econômicas. Ó, tem que equilibrar, irmão, e também não pode deixar de crescer. Não pode ser igual o Lula, que destrói o Brasil impedindo de explorar a margem equatorial porque ele quer agradar o governo Biden. Aí eu pedi mais 10. Essa eu vou passar mais rápido. Mas um tema que no Brasil eu vejo que ele foi por muito tempo politizado e segue sendo politizado. A direita portuguesa está falando do fortalecimento das Forças Armadas. Porque você vê como são as coisas. A turma conseguiu destruir tanto que no Brasil, quando se fala nela, a esquerda não gosta e a direita faz piada. A direita faz piada que é pra pintar meio fio. Mas o verdadeiro valor, né, utilidade, ela se perdeu na história. Fora que as forças no Brasil também têm um histórico que minha Nossa Senhora. Mas enfim, reforma do sistema de saúde, que é uma reforma, né, com o objetivo de melhorar o acesso ao serviço, reduzir listas de espera, aumentar o investimento de infraestrutura, valorização do interior do país. Preconiza políticas de valorização e desenvolvimento do interior de Portugal, buscando reduzir as disparidades regionais e criar oportunidades econômicas ao redor de todo o território, ou seja, integração nacional. Combater a corrupção, autoexplicativo. Incentivo a turismo e a indústria. E eles não só estão preocupados com essa questão comercial, como também promover a imagem de Portugal no exterior. Apoio à agricultura nacional. Nacional. O partido defende políticas de apoio ao agro nacional, fortalecimento da agricultura familiar, que é outra coisa que no Brasil foi capturado. No Brasil, a esquerda conseguiu distorcer isso para a ideia que só o MST que faz agricultura familiar e sai atacando todo mundo. Quando, na verdade, a maior parte dos programas econômicos do PT pro agro é para fortalecer os grandes latifundiários, os campeões nacionais, né? Veja aí quem a nossa gloriosa JBS apoia. Quem é que a nossa gloriosa JBS apoia? Quem é que o nosso glorioso Blairo Maggi apoia? Autoexplicativo. E a promoção dos produtos portugueses no mercado interno e externo. Isso é importante. A direita lá vê, cara, a gente tem que ver de alguma forma, tem que valorizar o produto interno. De algum jeito. Proteção de idosos mais vulneráveis. Nem precisa falar, pensando nos... Quem realmente tá precisando, né? São os mais jovens, os mais velhos. Os adultos que estão no meio conseguem se virar. Descentralização e autonomia local. O partido defende a descentralização administrativa e maior autonomia para as autarquias locais, visando uma gestão mais eficiente e próxima das necessidades das comunidades. Investimento em infraestrutura de transporte é necessário. E, por fim, promoção do empreendedorismo e inovação. Olha, engraçado isso aqui também. O partido incentiva o empreendedorismo e inovação. Olha o que está de verde. Propondo medidas de apoio às pequenas e médias empresas. Não é fortalecendo os ricões, os oligarcas, o mercado, não. Vamos ajudar, cara, o cara comum, o pequeno e o médio empresário. Esses são os que precisam de ajuda. Não é o Brasil da esquerda, dos picanheiros que seguem aí ajudando as mesmas raposas que dominam o Brasil há mais de século. Sem brincadeira, há mais de século as mesmas famílias. Fora a questão da redução da burocracia. Aí eu achei engraçado isso daí, né? Fiquei, pô, bacana essas ideias do partido Chega. Aí eu fui no site do partido deles. Estamos chegando na parte do Lula. A gente já construiu agora as paredes. Vamos pintar, botar uns fios, botar um teto. Pra não ficar aquela coisa, só critica e não apresenta nenhuma solução. Não, vamos apresentar umas coisas. Sempre tentando trazer bons exemplos do exterior que eu acho que dá pra fazer no Brasil. Eu pelo menos, acho que dá. Você vê, né? No site do partido,
tem uma zona que tem documentos. E o partido, lá em Portugal, eles criaram um PDF chamado Plano de Salvação Nacional. Ele deu um nome lá, né? Óbvio, eles querem também, para se promover, né? Óbvio, não vai salvar o país. E o que é que esse Plano de Salvação Nacional trata? Você pega lá, você abre. O plano de medidas apresentadas pelo governo ganhou vários títulos desde que foi apresentado, desde roubo, embuste, farsa, tardio, insuficiente, fraude. Houve um rol de adjetivos passíveis de fazer uma lista longa. Depois de ter sido chicoteado de todas as direções, o governo vai aprovar que, afinal, está mesmo a governar sozinho, em poder absoluto e de modo autoritário, sem promover o diálogo de todas as forças, como havia afirmado em contrário ao primeiro-ministro, em janeiro deste ano. E, na verdade, está igualmente longe de garantir consensos. A missão de virar a página do Fique em Casa poderá estar, por hora, aparentemente controlada, mas de fato o mesmo não pode se afirmar quando se fala na recuperação de todos os setores afetados da sociedade portuguesa. O governo encontra-se a milhas de distância quando se fala em resolver qualquer tipo de assunto com caráter de urgência. A descrição disso daqui não parece o governo Lula? Cara, olha só. Os caras são autoritários, não tem ideias, não tem plano, estamos marchando para um abismo, não tem nenhuma capacidade de resolver nada do que vem sendo endereçado a eles, nada. É um apagão de ideias. Dignas de roçar o ridículo, as medidas apresentadas pelo governo não trazem uma migalha que seja na recuperação do poder de compra e em áreas como educação, despesas gerais, saúde, habitação, entre outros, de igual importância para que Portugal consiga dar um passo positivo. Isso daqui não se aplica ao governo Lula exatamente sem tirar nem pôr. E aí ele termina a introdução desse documento falando: assim, o partido Chega vem por este meio apresentar as 20 medidas que considera fulcrais, cruciais, urgentes e justas, no contexto em que nós nos encontramos, tomando os passos essenciais, não só com o intuito de uma recuperação possível e sustentada no contexto português imediato, mas a pensar no futuro. Se não ficou claro, eu vou trazer duas para vocês entenderem. Os parlamentares do partido Chega se uniram, tentaram fazer um diagnóstico dos problemas do país e em cada uma das áreas, ou pelo menos algumas áreas principais, eles disponibilizaram um documento com as suas medidas e os caminhos e soluções para conseguir resolver os problemas que então eles identificaram. Uma agenda mínima. Diante do apagão de ideias, diante da crise que Portugal está vivendo, esse é o nosso documento. É por aqui que nós achamos que dá para consertar o país. Aí, para você ter ideia mais ou menos do que está no documento, são 20 medidas, como já está dito ali na introdução. Medida 16, setor agropecuário. Apoiar as empresas relacionadas com setores agrícolas e de pecuária com valor de 120 milhões na fatura da eletricidade, considerando 50% do valor da fatura para explorações agrícolas até 50 hectares ou exploração pecuárias até 100 cabeças normais e a 25% da fatura para explorações com mais de 50 hectares ou mais de 100 cabeças normais. Ou seja, é uma redução do custo de energia que vai ser maior para a agricultura familiar pequena, 50 hectares, até 100 cabeças de gado. É o produto ali, é o produtor pequeno. É uma ajuda para o pequeno. A gente tem isso daqui, vai baratear, a gente precisa, a economia tá passando por percalços, isso é na Europa toda. Vocês devem ter visto já vários vídeos dos tratores na França, na Espanha, na Polônia. Portugal também tá sofrendo a mesma coisa. Os caras têm um plano mínimo, cara, como a gente pode ajudar? Vamos baratear o custo de produção, baratear, para tentar aumentar, conseguir preço competitivo. Inclusive, isso aqui vai reduzir o custo de vida da população. Esta medida advém das estatísticas que apontam a produção pecuária, em particular extensiva, como um dos setores mais penalizados pela seca, devido a fracas condições de pastoreio. Aí explica, aí dá lá o orçamento que precisaria. Medida 17. PMEs, pequenas e médias empresas. Definição de linhas de crédito para pequenas e médias empresas, para fazer face ao aumento dos custos energéticos e de matérias-primas, através da criação do Banco Português de Fomento. Olha para que eles estão utilizando o BNDES deles.
ou pelo menos o que a direita portuguesa está propondo. Vamos utilizar o nosso BNDES para ajudar o pobre, para ajudar o pequeno e o médio empresário. E no governo Lula, é projeto de transição energética para encher o bolso de bilionário. Você tá vendo? Tá lá, na Europa, exemplos, propostas. Pode andar para frente? Não sei. Eu acho que não ia dar porque o partido tinha 7% dos votos. Quando esse documento foi feito, foi antes da eleição. Só tinha 7%. Eles eram minoria, mas ainda assim eles tinham essa linha guia. Quanto desses projetos aqui você acha que não deve ter circulado e pelo menos um pequeno empresário que estava na dúvida resolveu mudar de voto e começar a apoiar esse partido? Ideias mínimas. Aí eu te pergunto, quais são as ideias dos parlamentares da direita brasileira para tentar tirar o Brasil do buraco? Vocês podem me informar? Vocês podem me informar onde eu acho isso? Não estou negando a possibilidade de existir, mas me explica onde eu acho. Será que não seria interessante organizar algo similar? No deserto de ideias que é o Brasil, ter algo similar a isso. Ideias, caminhos. Óbvio que isso aqui deu trabalho, né? Precisa fazer um estudo, pensar, olhar uma coisa, olhar outra, né? Nossos deputados muitas vezes estão muito ocupados fazendo postagens na rede social para lavar a alma dos seus seguidores. Então, para não falar, você critica sem apontar direções. Já falei, tem que trazer uma coisa, mostrar outra. Olha o que estão fazendo nos Estados Unidos, a Heritage Foundation, o projeto 2025. Olha o que o Chega fez. Mas não. Ontem foi a festa dos orangotangos do PL. A direita venceu em Portugal. A direita que o AD, né, a Associação Democrática, falou que não vai ter espaço pro Chega. A direita venceu o PSDB. Idiotas. Mas lacraram, né? Ganharam um monte de like na rede social. E não sai do lugar. Aí eu fico maluco. Tá aqui, gente. Gente, vocês acham que isso aqui não seria bacana? Os caras deviam ter... Tinha quanto antes? Sei lá. Se agora com 20% tem 48 deputados... Tinham 12, né? Tinham 12, exatamente, tinham 12. Quadruplicou. Com 12 deputados, os caras montaram isso. O PL tem 100 e não tem nada. Aí eu vou usar a frase de Bolsonaro. Olhe para Portugal. Veja o que eles têm, o que eles não têm, mas o que eles são. Agora olhe para o Brasil. Veja o que nós temos e nós não somos. Roubei a frase do Jair, que ele usava no comparativo, né? Para falar de Japão, Israel e comparar com o Brasil. Mostrar que era um país que não tem recursos naturais e são o que são, e o Brasil é o Brasil. Tá aí. O mesmo comparativo se vale para a nossa classe de representantes políticos. Só falta alguém me falar que Bolsonaro resolva. Bolsonaro resolva. Porque os nossos parlamentares que tem mandato, eles não conseguem fazer isso sozinhos. Fora o PL, né? A gente vai entrar na frase do Lula. Eu falei que eu tinha que construir o raciocínio. A gente botou agora um teto, pintou. Vai valer a pena. Se eu soltasse isso lá na frente, você ia ficar, né? Lula! Mas agora, depois de você ver o que a direita está fazendo, né, ainda que não avance, mas pelo menos eleitoralmente falando, em termos de construção de um grupo, né, construção de um movimento político, é importante. Veja o resultado. O partido cresceu 4 vezes. 4 vezes. E eles não têm um Bolsonaro, né? Para ajudar, a direita brasileira se fia em Bolsonaro. E todo mundo joga pedra no velho. É engraçado. A turma só tá onde tá por causa de Bolsonaro, mas no primeiro momento, né? Não, mas não concordo com tudo que ele diz. Deus tá vendo vocês. Aí o Alberto Cantalice, que é o presidente da Fundação Perseu Abramo, né, os intelectuais do PT, ele coloca ali uma frase do Lula. Lula afirma que o país está polarizado entre 2 pessoas. Não são nem 2 partidos. O partido deles é eleitoral. Não existe. E o Lula tá certo, gente. Momentaneamente, o Lula tá certo. Doa quem doer. Doa no PL. E o Cantalice explica um pouco mais da fala do Lula. Ó. O Lula está certíssimo. O PT atua muito além de governos e parlamentos. O PT
tem presença no movimento sindical, tem um sem terra, tem um sem teto, tem movimento estudantil, tá na cultura, tá no cinema, tá na TV, tá nas artes, tem tudo. Tem o movimento negro, mulheres, diversidade, indígena. O outro lado é a legenda de aluguel. O inominável é o nome do partidário. Onde pisa nem grama cresce. Isso daí eu duvido, né? Que o Bolsonaro pisou lá e o PL saiu de 30 para 100 deputados. Fora a quantidade de senador e governador que ele elegeu, né? Tem muita gente em busca do apoio de Bolsonaro. Mas vocês vão negar? Vendo o exemplo americano, o que a Heritage Foundation vem preparando para dar de mão beijada para o Trump conseguir realizar, né, um próximo governo bem estruturado, sabendo onde atacar, onde bater para doer. Vendo o que está sendo feito em Portugal, o que é que o PL está oferecendo nesse aspecto? Não vou só jogar pedra, não. Como já falei nos últimos dias, poxa, o PL vem fazendo muito... Graças a Deus tá muito melhor que o PSL, vem dando espaço, já temos pessoas da direita na frente de diretórios, organizando, né, chapas, vereadores, prefeitos, etc. Mas pra mim é pouco, eu não me contento com isso. Eu não sou apenas antipetista, eu não quero falar o que você... Não, eu quero mais. Eu quero uma direita mais madura, com mais conteúdo, mais robusta, que amedronte a turma da esquerda. Aí tá a frase ali, a frase mesmo do Lula é a seguinte, ó: agora o Brasil está polarizado entre duas pessoas, porque na verdade são duas pessoas, não são nem dois partidos, porque o meu partido existe. O partido deles não existe. É uma legenda eminentemente eleitoral. E é uma oportunidade única para o PL. Porque não tem, gente, no país nenhum partido de direita. Os partidos de centro, eles vão ser essa porcaria pro resto dos dias. É a chance do Valdemar, da cúpula do PL, dos nossos deputados eleitos, dos políticos, apresentarem realmente, né, fazer um estudo, um programa estruturado, bonitinho, para conseguir assim um apoio avassalador pra gente chegar em 2026 e quadruplicar, acho muito difícil, né? Levar 400 deputados, eu acho muito difícil. Mas sair de 100 para 170, 170 eu já acho bem possível. É bem possível mesmo. Se cada pessoa que votou em Bolsonaro tivesse votado em um candidato de Bolsonaro, rapaz, a gente é metade do país. Metade do país. Então acho que 170 é bem plausível, mas bem plausível mesmo. Mas tem que trabalhar, tem que dar mais material pra tia do Zap. A tia do Zap trabalha todo santo dia. Dê material pra ela. Dê argumentos. Dê motivos pra ela conseguir, né, uma base pra ela conseguir convencer as pessoas. Mas ela precisa ter isso daí. Só falta agora o deputado cobrar que a tia do Zap resolva por ela mesma. Eu acho que a gente não vai falar de eleição hoje de novo. Mas acho que é importante bater isso daqui. Porque muitas vezes eu até, sabe? Às vezes eu acho que eu sou meio chato. Mas ao mesmo tempo eu olho e falo, pô, não vejo o pessoal trazendo esse tipo de debate, né? Comentando, colocando esses assuntos. A direita tem muito vídeo de lavar a alma. Um vídeo que mostra as hipocrisias da esquerda. Tem a parte de jornalismo também. Mas, querendo ou não, falta esses... Eu acho que faltam algumas reflexões assim, né? Eu pelo menos acho. Então me perdoe se eu estou sendo chato. E para mostrar que a gente tem uma janela de oportunidade gigantesca e o grupo que sair na frente vai levar, a esquerda, ela sim, a esquerda tá o tempo todo debatendo sobre isso. Tá sempre alguma live, sempre algum lá, porque eles têm estrutura e vem de anos. Essa live, por exemplo, é do Pedro Serrano, do IRE, amigo do Wolf do Vale, tá o Rovai da revista Fórum, tá a Sinara Menezes e a outra lá, eu não sei quem é a senhora. Eu vou aqui pular o início para vocês ouvirem. Se liga aqui, ó. Vou botar aqui um pouquinho antes, peraí. Porque de esquerda não é o governo, óbvio, é uma frente democrática. Mas caracterizando como agentes humanistas. Né? Vai aproximando a gente da política de extrema-direita, a gente vai aderindo. Né? Parece que é tão forte a lógica da extrema-direita hoje na sociedade que a gente vai aderindo e vai se descaracterizando. Nós vamos deixando de ser a gente e ficando cada vez mais parecido com eles.
Chega uma hora que a gente vai ser derrotado desse jeito. É óbvio que a gente não se diferencia deles. Qual a diferença nossa deles? É melhor eles, melhor original do que a cópia. Né? Então, me parece que realmente... O que você está falando é muito importante, viu, Pedro? É um equívoco grande, assim. Não me parece ser simbolicamente muito ruim. Porque tem acontecido isso na Europa. Os partidos de esquerda, de centro-esquerda, não têm conseguido se diferenciar em muitas coisas dos liberais, estão ficando iguais aos liberais, e a extrema-direita tem puxado cada vez mais para pautas mais conservadoras. Isso, de alguma maneira, o Biden foi um pouco sequestrado por isso nos Estados Unidos, né? E isso essa tua ponderação, ela é bem interessante para a gente refletir o que pode estar acontecendo com o governo Lula também aqui no Brasil. A esquerda não tem agenda. Esquerda e liberal é a mesma coisa. A esquerda é o partido da Faria Lima. O PT é o partido da Faria Lima. Aí você vê, ó, o que a esquerda tem pra oferecer, né? O governador petista lá da Bahia, você vê que é só ódio. Olha, você vai entender o contexto. Você vai entender o contexto. Olha, aqui nós tivemos 2 grupos que nos acompanharam. O prefeito não me acompanhou. Então, é muito difícil a gente poder voltar com uma postura que a gente não teve um procedimento de um grupo que não acompanhou a gente. Eu estou fazendo isso em todos os municípios. A prioridade será para aquele município se eu tive a companhia e a coragem de me acreditar naquele. O áudio tá meio ruim, mas Leandro de Jesus, que é deputado estadual na Bahia, ele traz aí esse recorte. É o Jerônimo falando o seguinte: não, você vem aí, vai ajudar aqui? Ele falou: pô, aqui na cidade o prefeito não me ajudou, não vou ajudar. Eu vou dar a prioridade das cidades que o prefeito cola comigo. É só assim que a esquerda sabe fazer política. Ela não sabe pensar no país. Quando você consegue mostrar para a sociedade que é o seu grupo político que está se importando com o país, doa a quem doer, cara, você leva. A pessoa vai simpatizar com você. Esse é o tipo de comportamento que só a esquerda gosta. O cara sempre fala: pô, tu vai prejudicar a cidade porque o cara não te apoiou? É um Felipe Neto da política. Você pega o exemplo da Rosana Vale. Vai ser candidata do PL lá em Santos. A Rosana era do PSB. E ela mudou, está no PL. Porque ela falou: cara, eu levei uma demanda a Bolsonaro, ele parou, ouviu, resolveu, e do início até o fim da conversa, ele sequer perguntou de qual partido eu era. Porque o Bolsonaro ele não tá nem aí. O Bolsonaro queria saber: cara, a população tá precisando? Tá, então ajuda o povo, uai. Não é isso que os políticos deveriam fazer? Usar o seu poder, a sua caneta pra ajudar a população? Eu só tô repassando aqui o testemunho da Rosana Vale, que impactou tanto que na oportunidade que ela teve de ir no Pânico, ela contou essa história. O exemplo que arrasta. Mas um dia que não deu tempo de comentar sobre as eleições. E tem uma nota engraçada, rapaz. Eu não vou comentar não, que senão vai dar tempo de comentar sobre todas. Eu vou mostrar uma só. Só uma só. Umazinha que saiu. Que essa aqui eu não... Essa aqui vale a pena. Que até já fiz um tweet dela. Só uma só. E... Acho que até... Dá pra mostrar duas. Duas notinhas. Desistência de Kataguiri faria jovens migrarem para Tabata. A sociedade olha para Kim Kataguiri e para Tablet do Amaral como a mesma coisa. MBL e o Lema é a mesma coisa. Mesma coisa. Se desistir, vai voltar na Tabata. Kataguiri e Tabata são a mesma coisa. MBL e Lema é a mesma coisa. Grande parte da sociedade já vê assim. E a outra é que... no último dia, falando que a IPEC, né? Que Bolsonaro teria errado em fazer o ato na Paulista. 61% falaram que Bolsonaro errou. Ai, meu Deus, velho. Vou falar nada. Tá bom. O Bolsonaro errou em fazer o ato dia 25. Eu vi o temor da imprensa, né? E a repercussão nas redes sociais. Mas é isso. Vou mandar lá no Telegram o vídeo do Felipe Neto, pra vocês verem o vídeo na íntegra. O da turma lá da esquerda chorando. E o do Jerônimo
se mostrando um governador perseguidor. E vejam que, por pior que as coisas estejam, sempre tem uma coisa que dá pra fazer pra tentar melhorar. E são coisas que, cara, não depende de muita coisa. Às vezes, os nossos deputados já têm até ideias, propostas pra tirar o Brasil do buraco. Você consegue organizar essas propostas, como tá ali 20 medidas que passam por algumas áreas, que fala o que o trabalhador quer ouvir, que o empresário quer ouvir. Você planta a sementinha de agora, vai regando, fala, cara, tua vida tá ruim, eu posso te ajudar agora se a gente for governo. E o governo Lula não quer. A gente não tem maioria no Congresso para obrigar o Lira que controla a agenda legislativa, mas nossas propostas estão aqui. Até para você ajudar a sociedade a colocar pressão, fica mais fácil. Mas enfim, né? Ou só uma ideia, se não for necessária, tá de boa também. Meu intuito é só ajudar. Não fique chateado comigo, não quero ser chato. Eu quero ver, gente. Eu quero ver as coisas andar pra frente. E às vezes ver que tá tudo meio travado, me dá um nervosismo, ver o Brasil marchando pro buraco e o Lula batendo palma, né? E a Faria Lima dando risada. Mas é isso. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, quiser me ajudar um pouquinho mais, passa lá no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas brasileiro, onde registramos todas essas histórias. E agora, dia 15, daqui a 3 dias, sai o Atlas de janeiro. 1º de 2024, 2023 tá todo completo já. Tenho até dar uma atualizada no site, né, pra ver onde é que eu vou colocar lá, pra não ficar tendo que descer o mouse até lá embaixo pra ver o mais recente. E é isso. Compartilha, volta amanhã. Fui!